A empresa não precisa de um babá. Eu não sou babá de elevador. Eu tenho que fazer um trabalho, entregar esse trabalho, orientar. E a empresa tem que assumir essa responsabilidade. Trazer para dentro da empresa a responsabilidade de corrigir os problemas que a gente está levantando. E normalmente as empresas ficam negligenciando. Aí, né, Roberto, assim, a importância do olhar do terceiro, né? Porque, assim, até de forma inconsciente, os gestores, os síndicos, já fui síndico também, e a gente trabalha com condomínios, a gente vê muito isso, né? Assim, terceiriza, né, a manutenção dos elevadores. Então, assim, terceiriza também a preocupação. Acha assim, não, tá com a empresa de manutenção, então a responsabilidade é deles. Mas, assim, a responsabilidade, ela pode ser futuramente exigida, né? Cobrada, mas, assim, a vida, ela não pode ser, não tem como voltar atrás, né? Então, assim, por isso, né, assim, eu entendo a importância do trabalho, do seu trabalho, do parecer, né, da emissão do parecer ali, não de forma única, mas periódica, para testar o trabalho da manutenção. Você acabou de falar aí de um condomínio que os trilhos do contrapeso, né, estavam ali rompidos. Mal fixados. Mal fixados, mas lá com certeza existia uma empresa de manutenção. Existia. E como é que não constou dos relatórios da empresa de manutenção? Não estou dizendo que não tive acesso ao fato específico, né? Mas assim, mas já vi acontecer muito, né? Situações, né, que quando você faz o seu parecer, né, aponta lá e a gente olha, né, a atuação da empresa de manutenção, e aqui, de manutenção de elevadores, aqui eu falo da empresa local, a empresa multinacional, a gente não vê isso constando lá, nos relatórios mensais, né, como indicação, né, de ação. Né? A gente vê mais as empresas assim, agindo de forma corretiva. Tá? Então, o parecer, nesse sentido, me corrija se eu tiver errado. Não, é importante. Né? Eu discordo um pouco. O mercado tem trabalhado hoje algumas empresas de consultoria estão oferecendo serviço contínuo. Ou seja, você tem um condomínio, tem uma empresa de manutenção e contrata uma consultoria contínua, de acompanhamento da manutenção de maneira contínua. Eu discordo um pouco, porque você vai tirando a responsabilidade da manutenção. Eu gosto mais de fazer inspeções, foca a inspeção, vê o elevador que tem, apresenta, chama a empresa, vê um cronograma e deixa a empresa trabalhar. A empresa tem que ter a sua responsabilidade. Sim. Né? A empresa não precisa de um babá. Eu não sou babá de elevador. Eu tenho que fazer um trabalho, entregar esse trabalho, orientar, e a empresa tem que assumir essa responsabilidade. Né? Trazer para dentro da empresa a responsabilidade de corrigir os problemas que a gente está levantando. E normalmente as empresas ficam negligenciando. Aí você cria uma outra estrutura que é um custo para o condomínio, né? Que você tem uma coisa mensal ali, você paga a manutenção e ainda fica pagando uma coisa mensal. Uma estrutura mensal de manutenção. Isso para mim... Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Ou seja, você tem que ter a responsabilização. Se você contratou alguém para fazer a manutenção, você precisar contratar uma outra empresa para fazer a manutenção da manutenção, né? Não faz muito sentido. De forma ordinária, de né? maneira constante. E já teve caso aqui em Salvador, acredite, eu fui chamado para intermediar atritos entre a empresa de manutenção e a empresa de consultoria. Estava tendo tanto atrito que eu fui chamado para intermediar. Já vi acontecer em outras áreas. Quer dizer, a empresa de consultoria emitiu um parecer ali, um relatório desfavorável à empresa de manutenção que discordou e certamente o condomínio que contratou a consultoria não acreditou, ficou na dúvida. Aí chamou um terceiro. E na verdade não é a questão da empresa de manutenção que não aceitou, é a maneira que esse relatório estão chegando, ou seja, as bases legais desse relatório. Porque você tem a BNT. A BNT tem uma série de normas. Sim. Hoje a norma vigente para elevadores existentes é a NBR 16858-7. Essa norma NBR 16858 tem uma série de normas. Traço 1, traço 2, são 7 itens. Uhum. Então, ela tem várias, desde para elevadores novos, para elevadores existentes, para acessibilidade, para elevadores de incêndio. Então, tem uma série de normas. Então, a barra 7, 16858-7, ela é direcionada para elevadores existentes. Então, é um roteiro dizendo, ó, esse elevador tem que ter isso, tem que ter aquilo, etc, etc. Claro que o elevador entregue em 1990,
em 1985, em 2000. Ele não vai ter uma série de coisas que essa norma está pedindo, que essa norma é de 2022. Certo. Então, você não vai ter uma série de itens. Mas essa norma também, ela prioriza. Ela fala, olha, esse elevador, isso aqui é um item crítico, isso aqui é um item alto, que ele chama alto, médio e baixo. Então, a gente faz essa avaliação. Você chegar lá, vê uma máquina que está faltando um componente, a norma fala, ó, atualmente o elevador novo tem que ter, mas o elevador antigo não tem. Nós vamos colocar esse item, a norma diz, esse item é baixo. E tem empresas que exigem, colocam isso como item, como obrigatório, empresas de consultoria. Aí você fica naquela impasse. O elevador é antigo, não foi modernizado ainda. É um item de prioridade baixa, então não deve ter. A gente percebe, Roberto, que no nosso dia a dia, né, em contato com síndicos e tudo mais, a gente percebe que muitas vezes o síndico, principalmente o síndico que é o síndico morador, que está ali assumindo a gestão do condomínio, muitas vezes no intuito de dar o seu melhor ali para zelar pelo seu patrimônio e tudo mais, a gente percebe que na cabeça dele muitas vezes tem a seguinte ideia: eu estou indo contribuir com o meu condomínio, com a minha, o local onde eu vivo. Mas poucas vezes eu percebo a clareza dos síndicos em relação a eu estou indo contribuir e assumir responsabilidades, inclusive legais, do ponto de vista civil, criminal e tudo mais. Isso. Poucas vezes eu percebo esse nível de clareza. Aí eu passo a bola para você. Com que frequência você percebe a noção do síndico sobre a complexidade de tudo isso aí em relação aos elevadores? Eu vou dizer uma coisa meio pesada que eu sinto. Me desculpe os síndicos, mas um dos pontos críticos de manutenção de elevadores são os síndicos. Eles são... há um leilão numa manutenção. O síndico entra num prédio querendo baixar o preço de tudo, né? Ele quer baixar o preço do condomínio, então ele começa a mexer. E começa, muitas vezes, ter uma empresa funcionando, quero baixar preço, chama outra empresa, vai trocando. Já vi casos de condomínio ter 1, 2, 4, 5 anos, você ter 4 empresas, 3 empresas. Então, isso cria... Você não tem o elevador é uma máquina, você precisa ter uma sequência, você precisa ter um histórico, né? Então, na hora que você troca essas pessoas, na hora que você troca essa manutenção, na hora que você fica nessa ânsia de baixar custo, você vai dar problema. Então, muitos dos problemas que eu encontro hoje são trocas sequenciais de empresa. É um problema. Sim. Outro problema, briga por preço. Ou seja, a única coisa que se vê é preço, não se vê técnica. Não se analisa o quadro técnico da empresa, não se analisa se a empresa tem estrutura. Se tem expertise, se trabalha no ramo. Por exemplo, quando eu tive empresa, 20 anos quase, eu trabalhava com 2 modelos de elevador, 2 marcas de elevador. Não trabalhava com todos. E dentro dessas marcas, dentro dessas 2 multinacionais, eu não pegava todos os tipos de elevadores. Eu tinha um foco, né? Hoje você tem empresas também no mercado que trabalham mais focadas. E tem empresas que trabalham com tudo. Quando você trabalha com tudo, você não trabalha com nada, né? Você é bom em tudo, você não pode ser bom em tudo. Então, tem empresas que são focadas, tem empresas que são mais especializadas numa marca A, tem outras que são na marca O, na marca T, sei lá, genericamente falando. Então, é um problema. Esse é um problema. Outro problema, as empresas, as multinacionais, algumas multinacionais, trabalharem com várias marcas, né? Quando você tem uma multinacional trabalhando com várias marcas, também eu acho um pouco temeroso também elas ficarem, porque elas têm interesse em pegar aqueles elevadores, vamos dizer, um elevador de uma marca A, genericamente falando. Aí vem a empresa T, pega esse elevador, ele vai querer pegar aquele elevador e transformar em T. O elevador é A, originalmente. Ele vai querer fazer esse elevador virar T. Então ele vai querer começar a forçar a modernizar, forçar a trocar. Às vezes não tem todos... O mercado é aberto, você compra peças, mas eles ficam com dificuldade.
Uhum. Então você tem então o olhar do síndico, o síndico tendo dúvida, aí é a função da consultoria, é auxiliar o síndico a enxergar esse problema, analisar um contrato, analisar uma modernização, analisar as quebras, o índice de quebras, focar, olhar, colocar na mesa, ok, sai.